Olá pessoal, então esse vídeo aqui ele corresponde ao que se chama cálculo proposicional, tá? Então aqui para a nossa disciplina isso corresponde aos módulos 2 e 3, né? Da, da disciplina de Lógica 1. Livro base é esse aqui, Introdução à Lógica, professor César Mortari. Recomendo a edição nova, né? Revista e ampliada. Interessa para nós os capítulos 5, 6 e 7, tá? E esse vídeo corresponde especificamente ao capítulo 5, tá? Se você já teve a aula presencial, então você não vai estar vendo novidades e você já pode passar para os vídeos de exercícios, tá? Isso aqui interessa bastante para os polos de Joinville e Indaial que não tiveram essa aula presencial, tá? Então vamos lá. Então o que a gente chama de cálculo proposicional clássico é o nome de uma lógica, também chamada lógica proposicional, cuja sigla que a gente vai utilizar é CPC, que corresponde ao livro da nossa disciplina, que é usado no livro da nossa disciplina. Interessa para nós fazer, digamos, uma tradução, tá? do que nós chamamos de linguagem natural, ou seja, a linguagem do dia a dia, para uma linguagem formal desse cálculo, dessa lógica aqui. Então, basicamente, nós vamos pegar sentenças declarativas da nossa linguagem, do português, né? E traduzir para uma linguagem formal, ou seja, uma linguagem que usa símbolos, outros símbolos, né? Obviamente que as letras do nosso alfabeto são símbolos, mas no cálculo proposicional nós vamos ter outros símbolos e vamos utilizar esses símbolos para escrever fórmulas, tá? Então, enquanto na linguagem natural nós utilizamos sentenças declarativas, né, e outros tipos de sentença, mas interessa para nós as sentenças declarativas, na linguagem formal nós vamos utilizar fórmulas, tá? Vamos fazer, digamos, um trabalho de tradução, né, entre aspas. Aqui vocês têm 3 exemplos de sentenças declarativas. O céu é azul, hoje é terça, se M ama N, então N é feliz. Não são sentenças declarativas, né? Bom dia, é uma sentença exclamativa. O que tem de bom, né? Que é uma pergunta, então a sentença é interrogativa. Sentenças exclamativas e interrogativas não interessam para nós, tá? Se tiver um exercício lá e envolver exclamações, interrogações, né? For, digamos, envolver perguntas e exclamações, então nós não estamos lidando com sentenças declarativas. Então interessa para nós sentenças declarativas porque elas declaram alguma coisa que pode ser avaliado como verdadeiro ou falso, né? O céu é azul, isso é verdadeiro, né? Mas nós podemos avaliar isso como verdadeiro ou como falso. O céu é vermelho, nós podemos avaliar isso como verdadeiro ou falso. Sentenças declarativas, então, podem, apesar de serem filosoficamente problemáticas, tá? É um tema mais problemático, né? Afirmar isso, que elas sejam proposições. Mas nós vamos entender que sentenças declarativas e proposições são a mesma coisa, ou pelo menos funcionam do mesmo modo para nós, tá? O que é uma proposição? É algo que pode ser verdadeiro ou falso. Então aqui tem exemplos de sentenças declarativas que também são proposições. O céu é azul, pode ser verdadeiro ou falso. Hoje é terça, pode ser verdadeiro ou falso, né? Então todos eles podem ser verdadeiro ou falso, né? Verdadeiro ou falso. Hoje não é terça, né? Pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Isso caracteriza uma proposição, possibilidade de ser verdadeiro ou falso, ok? Dando prosseguimento aqui, então, como eu falei, né, nós vamos passar da linguagem natural para a linguagem formal. Nós precisamos construir essa linguagem formal. Nossa linguagem formal tem um alfabeto. Esse é o alfabeto padrão que eu vou seguir a partir do livro do professor César. As letras maiúsculas do alfabeto, do nosso alfabeto conhecido. Esse aqui não é o alfabeto nosso, né? São símbolos que nós vamos chamar de A, B, C, D, E. Tudo bem, isso é um detalhe não tão relevante para nós, para a nossa disciplina de Lógica 1, que não é tão aprofundada. Então nós vamos utilizar esses símbolos do A até o T. Óbvio que a gente não vai fazer isso, mas se nós fôssemos precisar usar do A até o T e mais alguma coisa, ou seja,
esses símbolos não fossem suficientes, então a gente precisa gerar uma lista maior, né? Que não tenha só o A, B, C até o T, mas que tenha outras letras, né? Como eu já fixei que a gente vai usar do A até o T, então nós vamos começar depois a reescrever, que não é o caso da nossa disciplina, mas nós podemos, em princípio, escrever A1, B1, C1, D1, para começar, digamos, utilizar novas letras, né? Então, por exemplo, o A vai ser diferente do A1, que vai ser diferente do A2, do A3, tá? Isso vai ficar mais claro daqui a pouco. Outros símbolos. Então, a gente vai utilizar esses símbolos aqui, do 0 ao 9, para identificar novas letras sentenciais, e não só essas do A até o T, ok? Nós temos esses símbolos aqui, que vão representar nossos operadores lógicos, tá? Nós vamos já dar os nomes para eles daqui a pouco, mas negação, conjunção, disjunção, implicação e biimplicação, e nossos sinais de pontuação, os parênteses, tá? Veja aqui, eu já até marquei antes, né? Mas vamos marcar de novo aqui. Veja que aqui na nossa lista não tem, sei lá, não tem o X, né? Então não tem o X, não tem o Y, não tem o Z, não tem o V, né? Não tem o U e não tem o W, né? Então, nenhum desses aqui, dessas letras fazem parte, ou melhor, desses símbolos fazem parte do nosso alfabeto. Não fazem parte do nosso alfabeto. Letras gregas como o alfa, o beta, o gama, tá? E não fazem parte do nosso alfabeto também outros símbolos, sei lá, estrelinha, né, o asterisco, retângulos e coisas desse tipo, tá? Então só faz parte do nosso alfabeto o que está aqui, esses símbolos aqui, tá? Nenhum mais. O que vai ser uma expressão? A expressão da nossa linguagem formal vai ser qualquer sequência que envolva esses símbolos. Então aqui, ó, A, B, 1. Negação, parênteses, parênteses direito, parênteses esquerdo, JK. Isso também é uma expressão. Mas será que são expressões? Será que elas significam alguma coisa? Já adianto que não. Por quê? Porque elas não são boas expressões, tá? Não, elas são fórmulas, mas elas não são boas fórmulas, né? Elas são fórmulas mal formadas. Porque elas não vão corresponder à nossa gramática. Tudo bem, a gente não fixou a gramática. Então a gente precisa de uma gramática para dizer, ou melhor, para escrever corretamente usando esses símbolos. Então não basta ser só um alfabeto, a gente precisa escrever adequadamente. Então a gramática é algo que vai servir para definir o que está bem escrito e o que não está bem escrito. Então nós vamos poder ter fórmulas bem formadas e fórmulas mal formadas. Então o primeiro passo nosso é entender, definir, né, como escrever bem uma sentença, ou uma fórmula, né, na nossa linguagem formal. Então agora, dada essa linguagem formal, esse alfabeto, esse conjunto de símbolos, um esclarecimento extra, né, que eu já acabei de adiantar. A gente tem muitas letras, tá? Do A até o T, que é 20 letras, mas talvez elas sejam suficientes para escrever tudo que nós precisamos escrever, né, de fato. Então o que vai acontecer? A gente vai traduzir sentenças do português, declarativas, e vai usualmente traduzir as mais simples, as sentenças mais simples, para apenas uma dessas letras, tá? E essa letra pode variar, tá? Mas, obviamente que, por exemplo, então, se eu falo alguma coisa do tipo, o céu é azul, eu quero traduzir isso para uma dessas letras. Como eu não usei nenhuma delas, então eu posso escolher qualquer uma delas. Eu vou escolher, sei lá, o C, né? Vou usar o C por causa do céu, mas poderia ser qualquer outra dessas letras aqui. Melhor, vamos fazer assim. Vou traduzir para o A. O céu azul significa A, né? Ou melhor, vou usar essa letra sentencial. Agora, eu tenho o céu é azul celeste. Veja que é diferente do céu é azul. Então, eu vou precisar, porque é outra cor, né? Então, eu vou escolher outra letra, o B. Não posso usar o A porque já usei o A para o céu é azul. Agora, o céu é azul bebê, né? E agora, eu vou utilizar ela para
Continuando. Eu tive que dar uma pausa. Então, nós estamos aqui. Então, o céu é azul bebê, né? Então, veja que eu vou substituir agora por C, tá? E daí, o céu é azul, sei lá, ultramarinho, né? E agora eu vou substituir por D. O que acontece, o problema, né, é que existem pelo menos 110 nomes de azuis, né? Tonalidades que são nomeadas. As tonalidades de azul possivelmente são infinitas, né? Devido ao espectro de cores, mas nomes de azuis diferentes são 110 ou 111, né? 110, eu acredito. E aqui nós só temos 20 letras, né? Do A até o T. Então nós vamos poder utilizar, quando terminar essa lista, outras letras sentenciais. A1, B1, C1, T1, tá? Nada me impede também que eu pudesse escrever o céu é azul, ou melhor, azul cerúleo, tá? E eu pudesse substituir isso aqui não pelo E, mas por, sei lá, C3, tá? Porque C e C3 são letras sentenciais diferentes, tá? Então essa lista aqui em cima ela é infinita, tá? Pode ser A1, veja, usei do A até o T, daí agora A1, B1, C1, T1, né? A2, B2, C2, D2, E2, T2, e por aí vai. T, A1 milhão, B1 milhão, C1 milhão, T1 milhão, e vai, a lista é infinita, infinita contável, tá? Quer dizer que eu posso contar ela, apesar de ser infinita. Ela tem um número até, né? Um cardinal próprio. Enfim, quer dizer que agora eu tenho, então, uma lista de símbolos infinita, então ela vai dar conta de qualquer expressão que aparecer na minha linguagem natural, né? Que agora eu vou poder traduzir para uma linguagem formal do cálculo proposicional clássico, tá? Isso é bem importante. Não, mas não se preocupe. No máximo no nosso exercício você vai ver aí 6 letras sentenciais ao mesmo tempo, tá? Muito bem. Então, novamente, né, lembrando, nós temos nossas letras sentenciais, do A até o T, e depois a lista recomeça. A1, B1, C1, D1, T1, uma lista infinita de letras sentenciais. Operadores lógicos, tem uma lista finita, só tem 5, tá? Posso também definir uma lista menor e definir os demais operadores, né, obter eles a partir de um conjunto menor de operadores, tá? Por exemplo, só a negação e a conjunção já consigo tirar os demais operadores dali. Mas isso não é um tema para o nosso curso, né? Não, pelo menos para termos da avaliação. Operadores aqui tem o nome deles. Essa é a negação. O chapeuzinho para cima é a conjunção. A disjunção. A implicação é a flecha para a direita. A flecha para os dois lados é a biimplicação. E nós temos os nossos sinais de pontuação, os parênteses. A negação corresponde ao não, a conjunção ao e, a disjunção ao ou, a implicação ao se, então. Veja que é só um símbolo, pode ser duas partículas, mas é só um símbolo. A biimplicação envolve o se e somente se. Não? Por exemplo, sei lá, hoje é 1º de janeiro, se e somente se é o primeiro dia do ano. Né? Então, o se e somente se vai ser traduzido por esse operador, essa dupla flecha. Sinais de pontuação vão nos auxiliar para delimitar, ou melhor, escrever as fórmulas, tá? Isso vai ser muito útil quando as fórmulas, elas sempre vão ser empregados, né, os parênteses, mas eles vão ser muito úteis para escrever fórmulas maiores, né? Quando estiver traduzindo uma sentença maior, né, do português. Primeira regra da nossa gramática, são apenas 3, uma letra sentencial sozinha é uma fórmula. O que isso quer dizer? Você sabe que aqui nós temos a nossa letra, nosso conjunto de letras sentenciais, esses símbolos aqui.
Então, se tiver uma letra sentencial escrita sozinha, ela já é considerada uma fórmula. E, vamos dizer já, uma fórmula bem formada, tá? Uma fórmula que está de acordo com a gramática. Essa é a nossa primeira regra gramatical. Então, por exemplo, sei lá, B. B é uma letra sentencial e está sozinha. Então, ela é uma fórmula. Beleza. C é uma letra sentencial e está lá, é uma fórmula. A é uma letra sentencial, é uma fórmula e está lá. X, opa, X não, né? X não faz parte do nosso alfabeto aqui. Então, a gente tira fora o X, né? O X, obviamente, não é uma letra sentencial, então ela não é uma fórmula da nossa linguagem formal, tá? Vamos pegar aqui B1. Será que B1 é uma fórmula? Né? Por essa regra, sim. B1 é só uma letra sentencial, que é diferente do B. Ela está sozinha, então ela é uma fórmula também da nossa linguagem formal. Será que, sei lá, lambda é uma letra sentencial? Não, né? Lambda não faz parte do nosso conjunto de símbolos, né? Do nosso alfabeto. Então, portanto, não é uma fórmula, tá? Ela não é uma letra sentencial, então ela não é uma fórmula. Então veja, será que AB é uma letra sentencial? Não, porque ele está falando assim, uma letra sentencial sozinha é uma fórmula. Então AB são duas letras sentenciais, né? Elas estão juntas aqui, então isso aqui não é uma fórmula, tá? Então a primeira regra já estabeleceu. Então a gente já sabe pelo menos como é que funciona um tipo de fórmula, né? Isso aqui em específico é chamado de uma fórmula atômica. Então, letras sentenciais sozinhas configuram o que se chamam fórmulas. Nossa segunda regra é, só são três, né? Lembrando. Nossa segunda regra é, se alfa é uma fórmula, então não alfa é uma fórmula. Opa, mas você não acabou de dizer que essas letras gregas aí não são fórmulas? De fato, né? O alfa aqui, né, o alfa sozinho, também não é uma letra sentencial sozinha, não faz parte do nosso alfabeto, né? Então não é uma fórmula. Porém, a gente vai utilizar letras gregas, ou pelo menos seguindo o livro do professor Mortari, letras gregas como alfa, beta, gama, para identificar qualquer fórmula. Então, para eu não ter que escrever assim, CA é uma fórmula, então não A é uma fórmula. Para não ter que escrever, se B é uma fórmula, então não B é uma fórmula. Se T315 é uma fórmula, então não T315 é uma fórmula. Para não ter que ficar gerando uma lista, né? Para dizer assim, se o A é uma fórmula, então o não A é uma fórmula. Se o B é uma fórmula, então não B é uma fórmula. Opa, não B é uma fórmula. Se o T é uma fórmula ou não T é uma fórmula, tá? Para não fazer isso, então eu vou utilizar uma variável, chamada metavariável, eu vou chamar de alfa, para identificar qualquer fórmula. Então você pode ler assim, se algo é uma fórmula, então a negação desse algo também vai continuar sendo uma fórmula, tá bom? Então, óbvio que não precisa ser uma letra sentencial sozinha. A gente aprendeu que uma letra sentencial sozinha é uma fórmula. Então A, B e T são letras sentenciais sozinhas e são fórmulas. Mas daqui a pouco a gente vai colocar a regra 3, vocês vão ver que vai existir outras fórmulas do tipo A e B. Isso vai ser uma fórmula. Será que isso cai nessa regra aqui de cima? Cai. Porque vamos dizer que A e B é uma fórmula, o que de fato é, tá? Então o nosso alfa pega aqui também, né, o A e B. E eu posso escrever essa fórmula aqui, A e B, como uma negação, tá? Negação de A e B. Veja que eu estou só negando agora a outra fórmula. Então veja que esse aqui é o nosso alfa e esse aqui é o nosso não alfa, tá? Veja, se você vê que tudo aqui está aqui dentro, né? A e B é o alfa, tá aqui o alfa. E agora tem uma negação.
não alfa, entendeu? Então, todos esses aqui, ó, o A, negação do A, B, negação do B, T, negação do T, A e B, negação de A e B. Então, basicamente, é como se eu lesse o alfa como uma variável para indicar qualquer fórmula bem escrita e dizer que na frente de qualquer fórmula bem escrita, se eu colocar esse operador, chamado negação, vai continuar sendo uma fórmula bem escrita, ok? Só para reforçar aqui, por exemplo, posso pegar então, vou escrever uma fórmula maior ainda. Agora o meu alfa é A e B, sei lá, que implicam C, fecha mais parênteses, a gente não aprendeu os parênteses ainda, a gente já vai ver. Isso aqui, se eu chamar isso aqui de alfa, né? Ou seja, por que eu estou chamando isso aqui de alfa? Porque alfa eu estou identificando qualquer fórmula, né? Uma fórmula qualquer. Isso aqui é uma fórmula qualquer. E eu posso escrever isso aqui com aquele símbolo lá da negação? Posso. Então eu posso reescrever agora A e B, né, que implicam C, e posso negar tudo isso aqui, né? Não é a mesma coisa que está aqui? O alfa, só que agora com uma negação na frente. Então é isso que diz a regra. Se eu tenho uma fórmula qualquer e eu colocar uma negação na frente dessa fórmula qualquer, então ela continua sendo uma fórmula, tá? Vai ser uma fórmula diferente, mas continua sendo uma fórmula. Aqui está a nossa terceira regra. Se alfa e beta são fórmulas, então essas outras construções também são fórmulas, né? Alfa, conjunção beta, alfa, disjunção beta. Tá? Lembrando ali a nossa lista que a gente acabou de ver aqui, né? Esses operadores ali têm nomes, né? Negação, conjunção, disjunção, implicação e biimplicação. Então, se alfa e beta são fórmulas, quaisquer, né? A conjunção de alfa e beta é uma fórmula. Ou a disjunção desses alfa e betas também é uma fórmula. E assim por diante, tá? Com os outros dois operadores também. O que isso quer dizer, tá? Então, quer dizer assim, dado uma fórmula qualquer e uma outra fórmula qualquer, eu posso fazer várias conexões entre elas usando esses conectivos lógicos, tá? Então, por exemplo, quem pode ser o alfa? Qualquer fórmula, né? A gente aprendeu que uma letra sentencial como A é uma fórmula. Uma letra sentencial como B é uma fórmula, tá? Então, o beta também, né? Então, ele está representando qualquer fórmula. O D, o E. Será que ele está representando o A? Também, ele pode representar o A também, tá? Ao mesmo tempo que o alfa. Então, T315 é uma fórmula, tá? Essas são fórmulas atômicas, tá? As mais simples. Mas eu posso também ter, no lugar do alfa, uma fórmula como alfa e beta, como a gente acabou de ver, né? No lugar do beta pode ser, né, o A e o B. Veja o seguinte, né? Que na medida em que... Deixa eu escrever aqui, para não confundir as coisas, tá? Vamos deixar suspenso essa ideia aqui por enquanto. Então veja o seguinte, se eu considero, né, o alfa pode ser qualquer fórmula, então eu pego esse A e pego esse D aqui, que é o nosso beta. E coloco um desses símbolos aqui, né? Coloco um desses símbolos aqui, né? Desses quatro. Conjunção, disjunção, implicação, biimplicação, no meio. Então, A e D. Coloco os parênteses. Isso aqui é uma conjunção. Veja o que eu fiz. Eu peguei o alfa, que era o A. Peguei o beta, que era o D. E fiz a conjunção. Ou seja, peguei duas fórmulas que eram diferentes, A e B, A e D, e fiz uma conjunção. E continuou sendo o quê? Uma fórmula. Então, ele só está querendo dizer que se você tem duas fórmulas e você vê a conjunção entre elas, continua sendo uma fórmula. Se você tem duas fórmulas e você fizer a disjunção entre elas, continua sendo uma fórmula. Se você tem duas fórmulas
e fizer a implicação entre elas, então continua sendo uma fórmula. A bimplicação do mesmo modo, tá? Então agora nós temos, podemos pegar então qualquer duas fórmulas e conectar elas por meio de um desses 4 conectivos lógicos lá, tá? Então, por exemplo, T315, vamos escrever de maneira T315 disjunção A, tá? É a mesma regra que está lá. Peguei um alfa qualquer, T315, um beta qualquer, que é o A, e construí a disjunção entre eles, tá? Então, aqui está o nosso alfa, aqui está o nosso beta. Posso escrever alguma coisa do tipo A e A, a conjunção, ou A implica A? Posso, porque isso não contradiz a regra, né? O alfa, né, é uma fórmula, está dizendo qualquer fórmula operada com um operador no meio aqui, entre as duas fórmulas, com uma outra fórmula qualquer, que pode ser a mesma. Então, vejo que o A também é o alfa. O A também pode ser também o beta. E aqui eu fiz a conjunção. Alfa e beta. Aqui também. Alfa, que implica beta. Então é bastante simples até, tá? Uma coisa interessante é que eu sempre... Essa regra está dizendo que qualquer nova fórmula, eu posso fazer isso, reescrever ela, usando os operadores. Então, por exemplo, veja que aqui nós escrevemos essas fórmulas aqui. A, conjunção A implica A. Posso usar elas para escrever uma fórmula nova? Posso. Porque vamos considerar que esse A e A é o nosso novo alfa. E esse A implica A é o nosso novo beta. Então eu vou usar aquela regrinha lá, alfa ou beta, e vou escrever essa fórmula aqui. Então o que vai acontecer? Eu vou escrever assim, A e A, ou A implica A. Tá? Eu agora vou colocar uns parênteses extras aqui, para fechar essa fórmula, né? Porque tem os parênteses lá em cima, ó. Então estou fechando os parênteses. Se você não percebeu ainda, esse aqui não é o nosso alfa, que está aqui dentro. Olha, ele está aqui, ó. E esse aqui não é o nosso beta, que estava lá antes, sozinho. Então tá aqui. E daí eu fiz o quê? Coloquei a adjunção entre esse alfa e esse beta e fechei os parênteses. Veja que não é a mesma fórmula que está lá em cima, ou melhor, esquema de fórmula. Então isso aqui é uma regra, né? Um conjunto de regras para escrever qualquer outra fórmula. Tá? E a última regra, na verdade, eu falei que era 3, mas uma regra chamada regra do fechamento, nada mais é uma fórmula. Então, nós só temos essas 3 regras. Uma letra sentencial sozinha é uma fórmula, beleza. Se alguma coisa é uma fórmula, a negação dessa fórmula continua sendo uma fórmula. E para qualquer duas fórmulas diferentes, sei lá, A e D, eu consigo escrever a conjunção dessa fórmula, consigo escrever a disjunção dessa fórmula, né, A ou D, consigo escrever a implicação dessa fórmula, A implica D, ou a bimplicação dessa fórmula, A, C e somente CD, tá? Foi a última regra que nós aprendemos agora. Então vamos fazer uns exercíciozinhos aqui, tá? Vamos lá. O que a gente vai fazer? Nós vamos traduzir essas sentenças declarativas para a nossa linguagem formal. Então a gente vai utilizar aquele alfabeto que nós tínhamos lá, tá? Ele está aqui. Deixa eu até trocar isso aqui para cá. Então nós vamos traduzir. Por exemplo, o céu é azul. É uma sentença reduzida, né? Ela só pode ser duas coisas. Verdadeiro ou falso, é uma proposição. E a gente vai substituir por uma dessas letras sentenciais. Então a gente não usou nenhuma delas ainda, então a gente pode escolher qualquer uma. Eu vou escolher o C, porque corresponde a céu, né? Mas eu poderia escolher o A, o B, o D, o T2, o T1 milhão, mas eu vou escolher o C.
Está traduzido, pronto. Lembra a nossa regra? Uma letra sentencial sozinha é uma fórmula. Então isso aqui é uma fórmula. A gente já está dentro da nossa linguagem formal. Passando para a próxima, o céu é verde. Óbvio que o céu é azul e o céu é verde são sentenças diferentes. Então eu vou usar letras sentenciais diferentes. Posso usar qualquer outra. Vou usar o A, tá? Não posso usar o C. O C eu já utilizei para o céu é azul. O céu é azul e o sol é amarelo. O céu é azul, eu já utilizei o C, tá? Então eu vou repetir o C, né? O C corresponde aqui ao céu é azul. E o sol é amarelo é uma sentença nova, tá? Eu vou traduzir o sol é amarelo utilizando outra sentença, sei lá, E, tá? Por que eu fiz isso? Porque eu quero representar o E, que está aqui. Porque a gente viu aqui, né, que nós temos um símbolo que chama conjunção, que corresponde ao E. Então nós encontramos o E lá, então agora a gente vai colocar a conjunção aqui. Os parênteses eu vou utilizar para isolar a sentença, tá? Agora eu tenho uma fórmula, e essa fórmula literalmente está dizendo o céu é azul, que corresponde a C, e a conjunção, o sol é amarelo, que corresponde a E, né? C, conjunção E, na nossa linguagem formal, corresponde a essa sentença aqui na nossa linguagem natural. Se hoje é terça, então eu irei ao trabalho. Veja que aqui nós temos essa partícula C, então, que aqui no nosso conjunto de símbolos, nós temos a implicação, que corresponde ao C, então. Então, a gente vai usar esse símbolo aqui. Hoje é terça, é uma sentença nova para nós, certo? Vamos utilizar uma letra sentencial qualquer aqui, sei lá, a gente não utilizou ainda o B. Então, hoje é terça, corresponde ao B. E eu irei ao teatro, também é uma sentença nova. Eu vou utilizar o F, tá? Então, hoje é terça, corresponde ao B. E irei ao teatro, corresponde ao F. E o que eu faço com esse operador, essa implicação, né, do C, então? Eu vou colocar aqui, entre essas duas letras sentenciais, tá? Fecho com parênteses, pronto. Já tenho uma fórmula. B implica F. Ou, se hoje é terça, então irei ao teatro. O céu é azul ou o sol é amarelo, tá? O que isso quer dizer? O que isso quer dizer não, né? Como é que eu traduzo isso? O céu é azul, já está lá em cima, né? Então a gente já utilizou o C. Então o céu é azul, ficou por C. E o sol é amarelo, acho que a gente já traduziu o sol amarelo. Tá aqui, ó. Sol é amarelo, nós utilizamos o E, tá? E esse OU? O OU eu tenho aqui, ó. Aqui, ó. Se chama disjunção, né? Então a disjunção OU. Então eu vou substituir esse OU que tá aqui por esse operador aqui, que é a disjunção, tá? Então vamos lá. O céu é azul, C, ou disjunção, o sol é amarelo, E. Uso parênteses para fechar a fórmula, tá? O céu não é azul, tá? O céu não é azul é diferente da sentença o céu é azul, é a negação daquela primeira lá. Mas será que eu vou usar uma letra nova? Não, não vou usar uma letra nova, por quê? Porque eu tenho um símbolo para representar esse não, que é esse aqui, da negação. Então eu vou pegar novamente o C, do céu é azul, e vou colocar uma negação na frente dele, tá? Isso é permitido, se lembra da nossa regra 2? Se alguma coisa é uma fórmula, colocar uma negação na frente dessa coisa, né, que é uma fórmula, continua sendo uma fórmula. Então o céu não é azul, representado por esse não ser, ou negação de ser. Não é o caso que o céu é azul. É uma sentença diferente da de cima, né? Tá escrito de maneira diferente, mas ela diz a mesma coisa. Então, veja que mesmo a linguagem natural tendo uma variação, né, na maneira como se escreve, ou mesmo no significado, muitas vezes significados são equivalentes. Então, eu vou utilizar na minha linguagem formal a mesma fórmula para representar sentenças diferentes na linguagem natural. Por quê?
Porque não é o caso que o céu é azul, é a mesma coisa que o céu não é azul. Então, portanto, é a mesma fórmula de cima, tá? Negação de C. Vamos lá. Carlos gosta de viajar. Então, Carlos gosta de viajar é uma sentença nova para nós, né? Então, a gente pode utilizar um outro símbolo. Não vamos poder utilizar aqueles que a gente já utilizou, né? As letras sentenciais. Vamos escolher, sei lá, viajar com... Pode ser o V? Não, o V não pode, né? O V não faz parte do nosso conjunto de letras sentenciais. Mas vamos colocar P. Então, Carlos gosta de viajar é P, tá? Agora nós temos, não é verdade que Carlos gosta de viajar. O que nós fazemos? Bora. É a mesma estrutura da de cima, não é o caso que o céu é azul, é só a negação. Então, eu repito o P, já que está falando sobre Carlos, que Carlos gosta de viajar, é a mesma que a anterior, só que é a negação dela, não P. Por último, nós temos, não é verdade que Carlos não gosta de viajar. O que isso quer dizer? Quer dizer que tem duas negações, tá? Isso vai acarretar no que chama dupla negação. Então, nós temos Carlos gosta de viajar, que é o P. Nós temos que não é verdade, mas não é verdade que não gosta. Então, é dupla negação, tá? E é isso, tá? Nós vamos fazer outros exercícios um pouco mais elaborados, tá? Em outro vídeo. Eu espero que isso aqui tenha já dado um adiantado.